Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Vitor Ramos, sou professor das disciplinas pedagógicas aqui do curso SIGA, e esse vídeo faz parte de um grupo de outros pequenos vídeos em que falaremos de assuntos da área da educação voltados para concursos da área do magistério. Hoje é dia 19 de setembro, aniversário de Paulo Freire, e justamente por isso falaremos um pouco do grande patrono da educação do Brasil. Vamos lá. A teoria de Paulo Freire se organiza basicamente em três grandes pontos, né? O primeiro deles diz respeito às práticas pedagógicas na educação de jovens e adultos, em especial as práticas de alfabetização. Paulo Freire nunca decidiu por criar um método. Na verdade, ele usa uma reunião de técnicas e procedimentos que ilustraram a filosofia e o pensamento pedagógico no nosso país. E fora dele também, né? A gente não pode esquecer das grandes contribuições de Paulo Freire para a educação no mundo. Paulo Freire coloca dentro desse primeiro grande ponto, ao alfabetizar 300 trabalhadores em 30 dias, e esse foi o marco inicial, né, do trabalho dele, que a gente precisa trabalhar a realidade dos alunos. E aí, através disso, ele chama tema gerador o assunto, né, que vai ser foco da aula, e através desse tema gerador o professor trabalha um texto, e desse texto ele vai trabalhar os elementos que compõem estruturalmente esse grande material. Então, na verdade, a pedagogia de Freire, no que diz respeito às práticas de leitura, né, e a alfabetização, diz respeito a trabalhar do maior para o menor, ou seja, do macro, do conceito social, do assunto, e desse assunto eu vou desmembrando até chegar ao campo da palavra. Para a educação de jovens e adultos, a contribuição é justamente a ideia de que a gente precisa trabalhar a realidade do aluno. Daí a clássica frase, né, de Paulo Freire, não adianta ensinar Ivo viu a uva se o aluno não sabe quem é Ivo, para quem ele trabalhava, e nem tampouco conhece o que é uma uva por nunca tê-la visto. Então a ideia de Freire é trabalhar dentro da realidade do aluno. Esse é o foco do pensamento freiriano. Segundo ponto é o trabalho relativo às práticas da filosofia de ensino. Conforme disse, Paulo Freire nunca pensou em uma metodologia específica para a educação, mas Paulo Freire iluminou a revolução das tendências pedagógicas. As tendências pedagógicas no Brasil se dividem em liberais e progressistas. E a partir de Paulo Freire, a partir do pensamento freiriano, a gente tem a grande virada das tendências liberais para as progressistas. Estávamos vivendo dentro de práticas da fase tecnicista da tendência liberal, em que se trabalhava a ideia da instrução e da aprendizagem para a formação de mão de obra para o trabalho. E Paulo Freire reverte toda essa questão dentro da primeira fase da tendência progressista, que é a chamada libertadora. Dentro do que se concerne como pedagogia libertadora, cabe ao professor abrir os olhos de seus alunos no que diz respeito às práticas sociais escamoteadas. Isso sempre há um opressor ensinando um oprimido a ser mais oprimido. E aí Paulo Freire quebra esse conceito na obra Pedagogia da Autonomia, em que ele diz que o sonho de todo oprimido é se tornar opressor. E a ideia de Paulo Freire é libertar, daí libertadora, a sociedade desses estigmas de oprimido e de opressor. A ideia é que a escola seja a ferramenta para uma sociedade igualitária, em que todos entendam seus papéis, mas entendam que podem trocar esses papéis e mudar, ascenderem socialmente. E esta é a ideia. E, por fim, a terceira parte das contribuições de Freire está justamente para as políticas pedagógicas. E aí, dentro de políticas pedagógicas, a gente está falando que Paulo Freire era contrário a um termo criado por ele chamado educação bancária. A educação bancária é aquela de transmissão de conteúdos prontos. Para Paulo Freire, o foco do sistema educacional é o trabalho com a realidade e como melhorá-la. E aí, com isso, os conteúdos podem ser começados a serem pensados. Essa coisa do foco na mudança da sociedade entra na segunda fase das tendências progressistas, em que a gente chama de pedagogia libertária, em que os alunos ganham engajamento político para sozinhos e em união conduzirem um melhor destino à sociedade brasileira. E aí, justamente por isso, Carlos Libânio reformula e propõe a terceira fase das correntes progressistas, que se chama crítico social dos conteúdos. Então, ele atrela todas essas questões que Paulo Freire coloca a políticas que dizem respeito ao currículo, a como repensar o currículo, os conteúdos e caminhos a serem seguidos pelo professor.
Então a gente concebe que Paulo Freire traz grandes contribuições para o ensino no nosso país, Paulo Freire traz grandes reflexões para o trabalho do professor, e Paulo Freire nos ensina que ser professor é ter carinho para os nossos alunos, está aí a obra Pedagogia do Amor, é lutar contra a opressão social, está aí a obra Pedagogia da Autonomia, e fazer valer o nosso papel como agentes de transformação para uma sociedade melhor. Então, nosso muito obrigado ao nosso patrono da educação, Paulo Freire, e continuem acompanhando os nossos vídeos no nosso canal do curso SIGA Preparatório. Um abraço, tchau, tchau.